Hoje são 1 de junho, são não, ou são, não sei, 1 de junho de 2021 e estou aqui fazendo uma indução. Por quê? Porque Riley não quer nascer, então vamos fazer ela nascer. Aqui, ó, meu esposo, meu ilustríssimo. Sai fora. E o quarto. E é isso, estou aqui tomando essa medicaçãozinha para poder dar as contrações. Faz mais ou menos meia hora que eu comecei a tomar a medicação e já tá dando umas contrações mais fortes, mas nada insuportável ainda. Planejo sim tomar anestesia assim que começar a pegar mesmo, eu vou tomar, não vou ficar esperando não. E é isso, quando alguma coisa mudar, eu gravo aqui de novo. Oi, paciência. Tá doido muito? Vai ter outro? Só mais um. Nossa. Sou o quê? Oi pessoal, tudo bom com vocês? Então, finalmente eu vim aqui para contar o meu relato de parto normal após uma cesárea e nos Estados Unidos. Então, tudo começou lá no 8º mês, quando eu ainda estava começando a sentir as contrações de treinamento, que na verdade eu comecei a sentir essas contrações de treinamento lá no finalzinho do 6º mês. Mas eu percebi que no 8º elas ficaram um pouco mais regulares, elas vinham mais à noite, à tarde. E acabou que no final do 8º mês para o começo do 9º, elas foram ficando mais intensas. E desde as 37 semanas eu começava a contar, eu tinha um aplicativo e eu quase toda noite contava as contrações. E elas estavam vindo perto, mas elas não eram tão fortes como eu imaginava. Então eu ficava pensando, não é. Mas quando era de manhã, as contrações elas meio que cessavam. E quando era no final da tarde, elas começavam de novo. E assim foram minhas semanas, desde as 37 até eu ter ela. E acabou que deu 40 semanas. 40 semanas e 1 dia, e 2, e 3, e 4. E as contrações elas estavam vindo de 5 em 5 minutos. Eu cheguei até um dia antes ligar para o hospital dizendo que eu tava com contração assim, assado. E acabou que eles me disseram, não acho que ainda é o trabalho de parto real. Se elas ficarem mais fortes e mais doloridas, você vai saber. Todo mundo me dizia, quando chegar a hora você vai saber. Mas essa hora nunca chegou. Então, eu mandei um e-mail, quando eu tava com 40 semanas e 4 dias, eu mandei um e-mail pra minha médica, porque a gente tinha combinado que quando chegasse nas 41, a gente ia induzir o parto. Mas eu já tava tão cansada dessas contrações, que eu acabei mandando um e-mail pra ela, dizendo que eu queria tentar a indução logo, que eu não tava mais aguentando, porque eu já tava sem dormir há muitas semanas. E foi o que eu fiz, mandei esse e-mail e no mesmo dia ela me ligou, e disse que eu podia ir para o hospital e que a gente ia fazer sim a indução, que eu não me preocupasse. Então foi o que eu fiz. Tomei meu banho, arrumei minhas coisas, peguei tudo que faltava, peguei meu filho na escola e a gente foi para o hospital. Chegando lá no hospital, já tava meu nome lá e acabou que foi bem rápido, eles já me internaram sem muitas perguntas, porque o meu cadastro já tava lá tudo certo. E eu entrei e foi aí a luta para pegar minha veia, porque eu sempre tenho dificuldade, assim, todo mundo tem dificuldade porque minhas veias são bem difíceis. Então foi, acho que quase 2 horas um pessoal lá entra e sai, chama fulano, chama não sei quem para tentar, porque tinha que ser na mão. E finalmente conseguiram pegar minha veia, começaram com soro e com pouco tempo começaram a
a me dar a medicação, que é a ocitocina. E a cada meia hora elas vinham, perguntavam como era que eu tava, se estava sentindo dor, se estava sentindo contração, e checavam lá no monitor. Eu já tava com os dois monitores na barriga, o das contrações e do coração da bebê, e fiquei lá sentindo bem. As contrações vinham, mas não eram tão fortes, e a cada meia hora eles iam aumentando, iam aumentando. E quando chegou em 10, na verdade, quando chegou em 8, eu já tava começando a sentir aquela contração bem forte. Porque foi bem rápido, assim, com menos de 2 horas, acho que com 2 horas de indução, eu já tava com contração a cada 2 minutos. E elas estavam vindo bem fortes. E eu tava lá aguentando firme e forte. Por quê? Porque quando eu cheguei e a médica fez o toque, eu tava com 3 centímetros de dilatação. Dos 3 centímetros que eu tava uma semana antes, eu não saí. Então, ela falou que talvez demorasse um pouco pra começar a dilatar mais. E depois que começar a dilatar mais, aí vai mais rápido. Então, eu tava crente que ia ser bem demorado. Então, ela fez o toque quando eu cheguei, e com 2 horas de indução, eu já tava sentindo muita dor. As contrações não estavam dando espaço. E as meninas entraram, as enfermeiras entraram e perguntaram se eu queria a anestesia já. E eu disse não, primeiro eu quero saber com quantos centímetros de dilatação eu tava. Porque eu sei que tomar a anestesia antes do tempo, ela acaba inibindo um pouco a dilatação. E eu não queria estar lá deitada na cama, eu queria estar tentando me movimentar e ficar em pé, que era a posição mais confortável que eu conseguia ficar. Mas estava com muita dor. Então chamaram a médica fez o toque e eu tava com 4 centímetros de dilatação. Aí eu entrei em desespero, porque eu pensei, meu Deus, se eu tô com 4 centímetros de dilatação, eu já tô com essa dor, que eu quero matar eu já não tava conseguindo conversar. Eu só tava viajando já, eu não conseguia durante a contração nem falar, nem pensar muito em nada. Então as meninas disseram, olha, é melhor você pedir anestesia, porque demora um pouco para ela vir, e daqui pra frente você vai sentir muita dor. E foi o que eu fiz. Chamei a anestesista, com uma meia hora ela chegou, ou menos um pouco, e eu já tava naquela fase que meu corpo tremia inteiro. Eu parecia que eu tava com o maior frio do mundo. Imagina você no lugar mais gelado do mundo e você se tremer inteiro. Eu me tremi inteira. E meu esposo ficou até preocupado. Tu tá sentindo o quê? Tá com frio? Quer alguma coisa? E eu não conseguia falar. A enfermeira que disse, não, isso é da dor mesmo, o corpo faz isso, o corpo treme bastante. E imagina a anestesista pegar a anestesia na coluna com a pessoa tremendo desse jeito. E ela me dizia, tenta não mexer, mas era impossível, impossível. Minhas contrações estavam vindo muito próximas, já estava vindo a cada 1 minuto na hora que a anestesista chegou. E assim ficou. E graças a Deus ela conseguiu pegar. E a anestesia pegou mais do lado direito do que do esquerdo. Então eles me deitaram virada pro lado esquerdo. E assim eu fiquei lá. Isso com 4 horas de indução. Eu tava lá com anestesia, já tava bem, né? Comecei a conversar novamente e tal. E quando foi mais ou menos 11 horas da noite, se eu comecei a indução, eram 4 horas da tarde. Quando foi 11 horas da noite, eu comecei a sentir muita dor no bumbum. Muita dor, tipo, uma dor que parecia que ia rasgar tudo. A dor que eu sentia, eu dizia, vai abrir tudo. Era uma dor assim, no osso mesmo, como se estivesse abrindo. Era muita dor. E elas tinham me avisado, ó, quando você sentir muita dor, com vontade de fazer cocô, ou se você estiver sentindo vontade de empurrar, você chama aqui o botãozinho que a gente vem. E nisso eles tinham me dado também um botãozinho para eu colocar anestesia, caso ela fosse passando. E raramente eu apertei o botãozinho, porque estava muito tranquilo. Aí nessa hora eu comecei a ficar preocupada de como assim. Olhava no monitor, via que as contrações estavam bem próximas.
E já era 11 e tanta da noite e eu tava sentindo muita dor. E eu fiquei mais ou menos 1 hora aí nessa dor terrível. E Renato, por que tu não chama... Renato, meu esposo, dizia, por que tu não chama a enfermeira? Por que tu não chama a enfermeira? Nessa, eu já tava assim, chorando em prantos. Eu tava em prantos, eu nunca chorei tanto na vida. Eu acho que eu guardei todas as minhas lágrimas pra chorar nesse dia. Porque eu não sabia explicar, era uma dor insuportável. Eu estava com anestesia, eu já tinha apertado o botão tanto que ele travou. Que ele trava quando chega uma certa quantidade de medicação. E o botão travado, e eu chorava copiosamente. Chorava que soluçava. E acabou que teve uma hora que ele disse, eu vou chamar a enfermeira. Aí apertou o botãozinho lá. Quando a enfermeira entrou, que ela viu o meu estado de choro, ela correu, colocou a luva. Você tá sentindo o quê? E já foi fazendo o toque. E eu disse que tava insuportável a dor. Ela perguntou, você tá com vontade de fazer força? Eu não sabia se eu tava, se eu não tava. Eu só sentia dor, muita dor. E ela disse, você tá com 9,5, 10 centímetros de dilatação. Vamos começar a empurrar. Isso, eu fiquei tipo, mas já... Eu não esperava, sabe, que fosse tão rápido. Porque tinham me checado fazia menos de 2 horas. E eu tava com 4 centímetros de dilatação. E 2 horas depois eu tava lá com 9,5, 10. E eu comecei a empurrar. E só tava na sala eu, meu esposo e a enfermeira. E a enfermeira segurou numa perna, a Renata segurou em outra. E ela dizia, toda vez que vier a contração, você empurra. E eu empurrava, ela contava até 10. Eu respirava, contava até 10 e eu fazendo força. E faziam ciclos de 3. E aí eu descansava um pouco. Quando vinha a contração de novo, eu empurrava de novo. E ficamos nessa durante mais ou menos uns 40 minutos. Disseram que foi até rápido essa fase de empurrar. E acabou que quando eu comecei a empurrar, realmente foi diminuindo assim a dor que eu tava sentindo. Foi melhorando. Foi o que a enfermeira me falou. Quando você começar a empurrar, vai ficar mais fácil. E quando chegou lá, num ponto que começaram a ver, né, a cabeça dela, e chegou um monte de gente, eu não sei como foi que chamaram, não lembro. Sei que chegou mais 2 enfermeiras, chegou mais 2 médicas. E por um acaso, a minha médica estava de plantão lá à noite e acabou que ela fez meu parto e foi muito legal isso. E eles me disseram lá, oh, sua filha é cabeluda, porque eu sempre pedi a Deus. Ah, eu queria tanto uma filhinha que viesse com bem muito cabelo e tal. Eu sempre dizia, quando meu filho perguntava, por que ela ainda não nasceu? Eu sempre dizia, porque ela tá criando cabelo. E realmente, Renato disse, ó, ela tem muito cabelo e se empurra. E acabou que fui nessa fase de empurra. E a anestesia, como eu disse a vocês, já não tava mais pegando. Não sei o que foi que aconteceu, não sei se é assim mesmo. Mas eu senti tudo no final. Senti queimando bastante quando foi saindo a cabeça. E quem me deu aquela forçona mesmo pra eu não parar de empurrar no final foi meu esposo. E ele dizia, vai, empurra, empurra, não para. E me deu uma força. E ele que segurou minha perna. E graças a Deus ela saiu. Quando saiu a cabeça, saiu os ombros rapidinho. E, nossa, pareceu um tsunami atrás. Que veio tanta água no final que eu achei engraçado. E assim que ela nasceu, colocaram ela no meu peito. Eu não consegui ver direito, porque você não consegue direito. Colocaram ela meio embaixo aqui. E ela, na hora que saiu a cabeça dela, praticamente, ela já chorou. Então ela veio pro meu colo já chorando. E eu vi que ela era enorme. E depois, quando foi cortar o cordão, quem cortou fui eu. Eu tinha falado, meu esposo disse, eu não sei, eu tenho medo de cortar. Então quem cortou o cordão fui eu. Foi muito legal isso. E quando foram pesar ela e fazer os procedimentos rapidinho lá nela, a placenta saiu bem rapidinho. Eu nem fiz força direito. Meu corpo que expulsou praticamente. Era uma coisa que eu tinha dúvida, porque ninguém fala, né, de parir a placenta. Mas foi bem rapidinho e eles não cortam aqui, eles não fazem episiotomia para o bebê sair. Minha bebê foi bem grande, ela nasceu com 4 quilos, 260 e 50 centímetros. Então ela foi bem grande, mas eles não cortam para sair. E eu não achei que foi tão difícil assim para ela sair. Foi só algumas vezes que eu empurrei para ela realmente sair a cabeça.
E eu tive duas lesõezinhas bem discretas, grau 1 no períneo, e a médica foi fazer, né, os pontos lá. E acabou que eu tive que tomar anestesia local, porque eu tava sentindo. A médica perguntou se eu tava sentindo, eu estou. Então ela deu uma anestesiazinha local lá. E devolveram, né, minha filha. Aí sim eu consegui ver o rostinho dela, consegui ver melhor. Mas eu fiquei assim, em estado de choque, gente. Eu pensei que quando ela nascesse eu ia me acabar em prantos de chorar. Eu pensei que, sei lá, que eu ia sentir a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas é uma descarga de adrenalina tão grande que você fica em choque. E eu fiquei em choque. Eu não tive sensação muito assim. Eu tava meio perdida. Eu fiquei meio anestesiada por um tempo. Assim, só quando eu levantei, porque a anestesia, ela a epidural aqui, ela não bloqueia 100% suas pernas. Você consegue andar, mas com muita dificuldade. Então, quando ela nasceu com um pouquinho, eu fui no banheiro, consegui fazer xixi. Arde, viu, gente? Bastante, que ninguém fala é que mesmo com os pontos lá, sedação, tudo mais. Sedação não, anestesia local, tal. Arde bastante. Nos primeiros dias também arde bastante. Acho que o primeiro mês inteiro, né, é complicado. Fica tudo muito inchado, mas é um parto, assim, incrível. Porque com poucos minutos eu já andei, já fui ao banheiro, sentei numa cadeira de roda. E a gente foi para outro quarto e foi muito tranquilo, graças a Deus, foi melhor do que eu imaginava. O ruim só é isso da indução, é que as contrações elas vêm muito próximas desde o começo. Então, se você não toma anestesia, você sofre bastante. Mas foi tudo muito tranquilo, graças a Deus, foi do jeito que eu pensei, do jeito que eu planejei. Só não foi melhor porque eu tive que tomar o remédio para ela nascer, para ser induzida, mas foi tudo tranquilo e ela nasceu muito bem, super saudável. E foi isso. O pessoal do hospital é muito gente boa e eu não precisei de intérprete lá, mas quem não sabe falar inglês tem intérprete e eles são muito carinhosos e eles dão tudo lá. Outra coisa é isso, que eles dão tudo, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, questão de pomadas, absorvente, spray anestésico, tipo um chuveirinho para você se lavar, camisola, absorvente de peito, concha de amamentação, tudo que você precisar. Para o bebê também, fraldas, lencinho, tudo que você imaginar eles oferecem no hospital. E também as comidas para você e para o acompanhante. Então, não tenho o que reclamar. Graças a Deus foi tudo bom, tudo perfeito, do jeito que eu imaginei. Então foi isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu respondo para vocês. E só mais uma coisa, minha bebê se chama Riley. Ela nasceu no Cambridge Hospital, na cidade de Cambridge, em Massachusetts. Então, qualquer coisa que vocês quiserem de informação a mais que eu não passei aqui, me pergunta nos comentários que eu respondo vocês. Até mais, gente!